Salve, salve, nono ano, tudo bem? Gente, olha só, hoje, 1º de setembro, né? Então, iniciamos aí o mês de setembro, que esse mês possa ser um mês abençoado, né? Para todos nós, para as nossas famílias, enfim. Setembro para outubro é um pulo, novembro e dezembro, pronto. Tá? E a gente acredito que nós vamos ter que correr aí um pouquinho contra o tempo, justamente por conta das 3 avaliações que estão faltando. Tá? Então a gente vai, acredito eu, dar uma acelerada aí, ver o que nós podemos fazer. Infelizmente nós ainda nos encontramos nessa situação desagradável, né, dessa pandemia, mas eu costumo dizer sempre que nada nessa vida é para sempre, nada é eterno. Então nós já demos uma avançada e eu acredito que em breve essa situação vai cairá por terra. Em nome de Jesus. Bom, enquanto isso, nós vamos aqui, né, dando continuidade ao nosso trabalho na forma na qual nós estamos trabalhando desde abril, né, desde de maio, melhor dizendo. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, que a gente vai conseguir sim sair dessa situação, superar. A gente já, né, passou aí por momentos bem delicados, graças a Deus estamos aqui para contar a história e nós vamos sim conseguir chegar à nossa vitória. Bom, pessoal, olha só, a aula de hoje, do dia 1º, ela vai ser referente, tá? A correção da atividade do dia 25. Então nós vamos corrigir a atividade do dia 25 que eu enviei para vocês, tá? Se encontra na plataforma. Enviei para vocês em PDF, que trata então de equação quadrática, ou seja, a equação do 2º grau. É um assunto que nós já trabalhamos, né? Infelizmente nós trabalhamos esse assunto, né, através de aulas online. Gostaria muito que tivesse sido presencial, mas infelizmente nós fomos pegos de surpresa, tivemos esse contratempo aí, como vocês sabem, e tivemos que, né, ministrar esses conhecimentos, esses conteúdos aí online. Então eu fiz essas atividades em revisão, decidi fazer justamente para fixar ainda mais esse conteúdo, né, que foi visto de uma forma não satisfatória, digamos assim. Não era a forma na qual nós esperávamos. A gente sabe que uma aula presencial, ela é totalmente diferente de uma aula, né, virtual. Mas enfim, nós estamos vencendo e vamos chegar à nossa vitória. Então olha só, vamos fazer essa retrospectiva, vamos fazer esse reforço, vamos procurar fixar mais esse conteúdo aí, porque é um conteúdo importante, equação do 2º grau. É um conteúdo muito importante dentro da matemática e a gente não pode, né, ficar com esse conhecimento aí apagado, ficar com esse conhecimento aí no esquecimento, né? Então a gente precisa estar reforçando, precisa estar revendo, precisa estar refazendo, porque nós vamos precisar dele lá na frente, tá? Bom, então vamos começar, né?
Então, a primeira questão diz o seguinte: escreva na forma reduzida as seguintes equações. É apenas para você escrever na forma reduzida, não precisa você calcular nada, não precisa você achar x', x2', nada disso, apenas para você escrever na forma reduzida. E vocês sabem qual é a forma reduzida de uma equação, né, do segundo grau. Então, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos aí, né, uma equação escrita na forma reduzida. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tá. Então, olha só, nós temos no item A x² menos 7, que é igual a x mais 5. Então, olha só, nós temos aqui x² menos 7, que é igual a x mais 5. Então, nós vamos escrever essa equação em uma forma reduzida, tá? Então, a gente sabe que quando nós estamos diante de uma equação, nós precisamos colocar letra junto de letra e número junto de número, não é assim? Tá. Então, nós vamos ter aí x², tá? Nós temos um x que se encontra no segundo membro, ou seja, depois da igualdade, esse x vem fazer companhia para o x², ou seja, se ele é positivo, ele vem negativo, tá? E nós temos aí o menos 7 e o mais 5 também vem fazer companhia para o menos 7, só que ele vem com o sinal trocado porque ele está saindo de um membro para o outro, então ele vem menos 5, não é isso? Então, nós vamos ter tudo isso igual a zero. Nós vamos ter, então, x² menos x menos 12 igual a zero. Então, essa é a forma reduzida do item A. A de amora. No item B, nós também temos aí, né, uma equação. E nós precisamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, tá? No item A. Só que no item B nós temos aí parênteses, nós temos sinais de associação, nós temos multiplicação. Então nós precisamos resolver essas multiplicações. Então nós temos aí no item B, nós temos aí x, parênteses x menos 6, ou seja, esse x que está fora, ele está multiplicando quem está dentro, tá? Aí nós temos mais x², nós temos aí um sinal de igualdade, temos x menos 5, parênteses que multiplica x mais 2. Então, nós precisamos resolver tudo, só que uma coisa de cada vez, tá? É como eu sempre digo, ninguém assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou resolver a priori? Eu vou resolver primeiro a minha multiplicação que eu tenho aqui no primeiro membro, que é o x multiplicando o x e o x multiplicando o menos 6. Então, x vezes x eu sei que é x², e x vezes menos 6 eu sei que é menos 6x, tá? Mais com menos é menos. Daí eu vou repetir o mais x², coloco o sinal de igual, e aí eu vou multiplicar, né, os meus fatores que se encontram no segundo membro. Então, eu vou ter aqui x vezes x, x², eu vou ter x vezes mais 2, mais 2x, eu vou ter agora o menos 5 vezes o x, que é menos 5x, e eu vou ter o menos 5 vezes o mais 2, que no caso é menos 10. Tá? O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simplesmente juntar os termos semelhantes, né? Eu vou unir os termos semelhantes, tá? Então, no primeiro membro, o que é que eu tenho de semelhante? Eu tenho x² com x². Então, todos dois têm o mesmo sinal. Então, eu somo e conservo o sinal. Então, eu vou ter 2x². Menos 6x igual... Agora, eu vou resolver o que se encontra... Tá? Eu vou resolver o que se encontra no segundo membro, tá? E o que se encontra lá no segundo membro? Eu tenho x², que não tenho semelhança com ninguém. Eu tenho mais 2x com menos 5x. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu vou ter aqui menos 3x, tá? Menos 10. Agora sim, vamos juntar tudo, né? Então, vai ficar 2x do primeiro membro, 2x². Eu vou trazer o segundo, né?
Lá que está no segundo membro, x² eu vou trazer para o primeiro membro, ou seja, está mais x², vem menos x². Menos 6x do primeiro eu conservo, o menos 3x que está no segundo eu trago para o primeiro com o sinal trocado, mais 3x, e eu vou trazer o menos 10 para o primeiro membro, então no caso mais 10, tudo isso igual a 0. Então vou ter 2 tirando 1, fico com 1, x², né? Menos 6 com mais 3, sinais diferentes subtrai e dá o saldo maior, vou ter menos 3x, mais 10 igual a 0. Então, essa é a minha forma reduzida. Ou seja, a resposta do item B é x² menos 3x mais 10 igual a 0. Tá? E o que eu fiz no item A e no item B, vocês irão fazer no item C. Tá? Eu vou fornecer, então, o gabarito do item C para vocês. A forma reduzida do item C, lembrem-se que no primeiro membro vocês têm aí o quadrado da diferença de dois termos, vocês têm produtos notáveis, tá? Olha aí como a matemática, né? A gente pensa que ela esquece da gente, mas ela não esquece. Olha o que vocês têm aí dentro de uma equação do segundo grau. Produtos notáveis, né? Quadrado da diferença de dois termos. Um assunto antigo, né? Que nós vimos em etapas anteriores. E justamente apareceu agora. Por quê? Porque a matemática ela não é solta. Então, um assunto puxa o outro assunto. Todos precisam estar juntos, tá? Então, nenhum assunto é solto. Um vai puxando o outro para que assim nós possamos chegar em um único resultado. Então, olha só, gente. Quadrado da diferença de dois termos, você tem aí nada mais, nada menos do que uma potência, só que você tem várias maneiras de resolver. Você pode sair por produtos notáveis ou você pode sair por multiplicação de potência, né? Se você tem o conhecimento de produtos notáveis, que eu acredito que tem, você pode colocar em prática. O que diz esse conhecimento? O que é o quadrado da diferença de dois termos lá em produtos notáveis? É o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo termo. Aí você dá checkmate, então, no quadrado da diferença de dois termos desse produto notáveis. Mas se você, né, esqueceu, não está lembrado, aí você vai precisar fazer x menos 10, que multiplica x menos 10, e fazer toda aquela situação de multiplicação, até chegar ao resultado final, né? Tudo bem. Então, o resultado de tudo é 2x² menos 3x menos 4 igual a 0. Esse é o resultado, então essa é a forma reduzida do item C da primeira questão, tá? Ok. Segunda questão diz o seguinte: em um retângulo de área 54 metros quadrados, o comprimento é expresso por x mais 1 e a largura é expressa por x menos 2. Qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que se pode escrever com esses dados? Em um retângulo, então você tem um retângulo. A matemática também, gente, é esboço. Você precisa esboçar, ou seja, você faz a figura de um retângulo. Ele diz que em um retângulo a área é 54 metros quadrados. O que é a área do retângulo? É a região interna daquele retângulo. Mas para você encontrar a área, você tem uma fórmula para se chegar até ela. E que fórmula é essa? A área é igual a base vezes a altura. Só que você tem a área desse retângulo, é 54. Então, o valor interno do retângulo, a área dele, é 54 metros quadrados.
Só que ele diz que o comprimento é expresso por x mais 1 e a largura é expressa por x menos 2. Então, você tem aí a altura, você tem base e altura. Então, você tem aí x mais 1 que vai multiplicar x menos 2, ou vice-versa. A ordem dos fatores não altera o produto. O que você vai fazer? Você vai usar essa situação na qual você tem essas informações na fórmula, para você encontrar o que ele quer. A equação é escrita na forma mais um, que pode se escrever com esses dados. Então, ele quer que você monte a equação reduzida. Então, você vai ter x menos 1 que multiplica x menos 2 igual a área, que é 54. Tá? Porque o que é a área do retângulo? Qual é a fórmula? O que a fórmula da área do retângulo diz? A área, ou seja, o A é igual a base vezes a altura. Você tem a base e você tem a altura, né? Você tem aí o x menos 2 e você tem o x mais 1, ou vice-versa, o x mais 1 e o x menos 2. Então, você tem que multiplicar esses dois e igualar a área, porque você precisa chegar em uma forma reduzida. Tá? Então, aí você vai fazer aquele trabalho que nós estávamos fazendo anteriormente, né? X vezes x, x quadrado. X vezes o menos 2, menos 2x, porque você faz o jogo de sinal. Menos 1 vezes o x vai ser menos x. E menos 1 vezes o menos 2, menos com menos dá mais, você vai ter aí mais 2. Tudo isso vai ser igual a 54. Daí você vai chegar, então, à conclusão que você tem x quadrado menos, você tem mais, no caso, mais 2x com menos x, mais 2x com menos, não, mais 2x com menos x, né? Você vai ter menos, deixa eu só fazer isso aqui direito, peraí, rapidola, tá? Menos x vezes x, x quadrado, x vezes 2 menos 2x, menos 1, x e menos e mais 2. Então, você tem menos 2 com menos x, menos 2x com menos x. Então, os sinais aí, eles são iguais, né, pessoal? Se os sinais são iguais, então você soma e conserva o sinal. Então, você vai ter aí menos 3x, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai ter aí o menos 54 a sua área, né? Com o menos mais 2. Então, nós vamos ter menos 2, perdão. Então, nós vamos ter aí a fórmula reduzida de x quadrado menos 3 menos 56, tá? Então, nós vamos ter aí a forma reduzida, x quadrado menos 3x menos 56 igual a 0. Tranquilo? Bom, essa foi a segunda questão. Terceira questão diz o seguinte: as medidas dos lados de um terreno retangular estão indicadas em metros na figura abaixo. Se a área desse terreno é 899 metros quadrados, quais as medidas dos lados do terreno? A mesma situação, tá? Então, você vai ter aí x mais 1, que multiplica x menos 1, que é igual a área que ele está te fornecendo, 899. Só que você tem uma multiplicação aí de um outro tipo de produtos notáveis, ou seja, o produto da soma pela diferença. E pelo conceito, a gente sabe que quando nós temos o produto da soma pela diferença de produtos notáveis, o resultado será o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de x, que é o primeiro termo, vai ser x quadrado. O quadrado do segundo termo, que é 1, vai ser 1. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, igual, né, a 899, que é o que você tem. Então, você vai ter aí, no caso, x quadrado, você vai ter x quadrado, você vai trazer menos igual a 899, esse menos 1 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com o sinal trocado, então ele vai mais 1. Então, você vai ter x quadrado, que é igual a 900, tá? E aí, você tem aí uma potência, né? X quadrado igual a 900. E qual é o contrário da potência? Para que você possa encontrar o valor de x, você vai ter que trabalhar com a operação contrária da potência. No caso, é a radiciação. Então, você vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 900. Tá? Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 900 é 30, né? 30 vezes 30, 900. E aí, você encontrou o valor de x. Aí a questão diz, quais as medidas dos lados do terreno? Então, um lado do terreno é x mais 1. Então, você vai usar o valor positivo. No caso, você vai usar somente 1 mais 30, né? Então, 30 com mais 1 faz 31. Então, um lado vai ter 31 metros. E o outro lado vai ser 30 menos 1, que no caso é a altura, né? Então, você vai ter aí 29 metros. Tá? Então, essas são as medidas dos lados do terreno, mas que você só conseguiu achar depois que você encontrou o valor de x. Tranquilo? Ok. A quarta questão é apenas uma pergunta. O que é necessário para que um produto de fatores desconhecidos seja nulo? Então, o que é necessário para que um dos fatores seja nulo? Qual é a resposta? Um dos fatores tem que ser nulo. Porque se eu tenho uma multiplicação, para que esse valor, para que o produto, para que o resultado da minha multiplicação seja nulo, um dos fatores tem que ser nulo, tem que ser 0. Se eu tenho 2 vezes 2, eu tenho um produto de 4, eu tenho o resultado de 4. Mas para que a minha multiplicação, para que esse resultado seja 0, é necessário que um dos fatores seja 0, seja nulo. Então, eu preciso ter um valor numérico diferente de 0, o outro tem que ser 0 para que a minha multiplicação seja nula. Então, a resposta é essa. Um dos fatores precisa ser nulo. Somente. E a quinta e última questão, perdão, nós temos aí uma alternativa, né? Nós temos aí uma questão de múltipla escolha. Então, nós vamos aí marcar a alternativa correta. Qual das equações abaixo tem menos 7 menos 2 como raiz? Aí você vai precisar resolver todas essas equações, gente, não tem jeito, tá? Que você vai utilizar fórmula de Bhaskara ou o delta, como você achar melhor, mas você vai ter que resolver, tá? Bom, eu já resolvi e eu vou contar o segredo para vocês, ou melhor, o segredo não, eu vou dar a resposta para vocês. Tá? A alternativa correta é o item B de bola, tá? Então, a alternativa que vai ter, você também pode sair por soma e produto, que é bem mais rápido, tá? Lembra como é por soma e produto? Não lembro. Então, bora fazer uma recapitulação lá atrás nas atividades anteriores, pega o teu caderno, faz uma revisada lá, tá? Porque nós precisamos dessas informações. Inclusive, eu tô até achando que eu vou passar mais atividades, tá? Para vocês, referente a conteúdos anteriores, principalmente se tratando de conteúdos que nós trabalhamos online, tá? Precisamos desse reforço. Precisamos
fortalecer esse conhecimento, tá? Então, quando nós resolvermos as equações, quando nós resolvermos a equação do item B, nós vamos chegar às seguintes respostas: -7 e -2, exatamente o que a questão quer, o que a questão pergunta, né? Então, alternativa B, B de bola, tá? Gente, então, essa foi a nossa aula de hoje, do dia 1º de setembro. Eu espero que vocês aproveitem, tá? Possam aí tirar suas dúvidas e verificar aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que vocês não fizeram, possam estar aí clareando cada vez mais, né, a mente, o conhecimento de cada um de vocês. Tranquilo? Então eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela atenção de todos e bora para frente. Vamos para frente, não vamos deixar a peteca cair. Tá faltando pouco e nós vamos chegar sim aonde precisamos chegar e obter a nossa vitória. Em nome de Jesus. Felicidades, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.